Os desertos podem parecer habitats inóspitos e inadequados para a biodiversidade prosperar, mas acreditem, o deserto abriga uma vasta gama de espécies. Répteis, aracnídeos, aves, mamíferos vivem nessas terras áridas e estão adaptados para esse tipo de habitat. E bora conhecer alguns desses animais que vivem nos desertos, como eles lidam, como eles vivem nessas regiões que tem pouquíssima precipitação de chuva e temperaturas altas. Segura essa curiosidade que eu vou te contar agora! Oi, eu sou a Laís, sejam muito bem-vindos ao canal. Gente, quando a gente fala de deserto, né, e dos animais que vivem neles, a gente até consegue criar na nossa cabeça a imagem do deserto com animais clássicos, né? Mas é importante deixar claro aqui pra vocês, gente, que as regiões desérticas, elas se diferem em algumas características e as espécies de animais também variam de acordo com cada deserto. Os desertos são caracterizados por possuírem um índice pluviométrico baixíssimo e temperaturas altas. Nessas regiões desérticas, há um excesso de evaporação sobre a precipitação de chuva. E os desertos ocupam diversas regiões do planeta. Tem o deserto árido, o deserto semiárido e o deserto costeiro. O deserto árido tem superfícies rochosas ou muito arenosas. A temperatura pode chegar a 45 graus e pode passar disso. Já o deserto semiárido também tem baixa precipitação de chuva, mas não tanto quanto o deserto árido, e nele é possível ver uma presença maior de vegetação. E o deserto costeiro, que está presente em alguns continentes, e mesmo estando próximo da água, também é caracterizado por um clima seco e vegetações esparçadas. Mas apesar de terem essas condições severas, né, pouca precipitação de chuva e temperaturas altas, os desertos são o habitat de várias espécies de animais e a gente vai ver alguns deles agora. O dromedário, também chamado de camelo árabe, é um animal clássico, né, das regiões desérticas. Ele é encontrado no nordeste da África e na parte ocidental da Ásia. Diferentemente do camelo selvagem, o dromedário tem apenas uma corcova, e essa corcova é formada por tecido adiposo, que funciona como uma reserva energética para os momentos de escassez de alimento. As narinas desses animais podem se fechar para manter a areia afastada, e a camada de cílios extras que eles têm fornece uma proteção a mais para os olhos. Além disso, as patas largas desses animais ajudam eles a caminhar pelas superfícies rochosas e arenosas. O diabo espinhoso é encontrado no deserto da Austrália. Esse lagarto tem espinhos espalhados por todo o corpo. Essa característica, juntamente com a sua coloração, permite que ele se proteja de predadores e se camufle na areia e na vegetação. Isso torna ele um pouquinho difícil de ser encontrado em seu habitat natural. O diabo espinhoso se alimenta somente de formigas, e ele não é um predador ativo. Ele geralmente espera por elas em algum local sombreado, e quando as formigas aparecem, aí sim ele vai lá e faz o banquete dele. Feneco. Essa raposinha muito fofa vive no deserto do Saara, das penínsulas do Sinai e da Arábia. O feneco é o menor membro da família dos canídeos. Essas orelhas grandes que eles têm ajudam a dissipar o calor e a encontrar as presas que se escondem no deserto, como insetos, pássaros, roedores e répteis, mas eles também podem se alimentar de frutas e tubérculos. E é através dessa dieta que o feneco obtém boa parte da água que seu organismo necessita. Fala se não dá vontade de apertar essa fofura! A iguana do deserto vive no deserto de Mojave e no deserto de Sonora, que pega parte do sudeste dos Estados Unidos e noroeste do México. Essas iguanas são diurnas e passam a maior parte do dia forrageando. Na presença de alguma ameaça, como cobras e raposas, essas criaturinhas correm rapidamente para suas tocas, que ficam localizadas embaixo de arbustos, onde também se protegem de temperaturas altas. Ela se alimenta de folhas e brotos, mas eventualmente podem comer insetos. O papaléguas também é encontrado no deserto dos Estados Unidos e México. Essa ave que ficou bem conhecida pelo desenho, apesar de dar voos curtos, ela prefere usar a sua agilidade em terra para capturar as suas presas, como insetos, lagartos, serpentes e pequenos mamíferos, e é claro, para escapar e se proteger de predadores. E ela pode atingir uma velocidade de até 30 km por hora. A víbora de chifre vive no deserto do norte da África. Essa cobra tem um padrão de cor que faz com que ela se camufle muito bem na areia.
E quando ela se enterra, essas duas estruturas supraorbitais que ela tem, que parecem com chifres, ficam expostas, servindo de armadilha para atrair as suas presas. Os lagartos e pequenos mamíferos pensam que esses chifres são comida, e quando eles se aproximam, a víbora de chifre dá o bote. O escorpião amarelo do deserto, também chamado de perseguidor da morte, habita o deserto do norte da África e Oriente Médio. Esse escorpião se abriga debaixo de rochas ou tocas abandonadas por outros animais e geralmente sai do seu esconderijo mais no período da noite para caçar os insetos. Jerboa. Esse pequeno roedor que tem patas traseiras compridas vive no norte da África e na Arábia. Os membros inferiores desses roedores ajudam eles a pularem grandes distâncias, otimizando assim a sua locomoção e fuga. Além disso, essa criaturinha costuma cavar tocas de mais de 1 metro de profundidade. Essa toca que eles constroem geralmente tem uma câmara principal com alguns túneis de acesso, o que facilita a entrada desse roedor caso esteja fugindo de algum predador como o feneco. E esses são alguns exemplos de animais que vivem nos desertos. Perceberam que a coloração deles não se difere muito? Eles não têm aquela coloração vibrante, aquela cor que chama muita atenção, né? Eles não são muito coloridos. Eles têm aquela coloração mais amarelada, acinzentada, vermelho opaco, marrom claro. E isso é uma característica que boa parte dos animais que vivem nos desertos tem, que permite que eles se camuflem nesse tipo de ambiente, tanto para capturar as presas quanto para se proteger de predadores, né? Além, é claro, de terem características particulares e comportamentos também que permitem que eles lidem muito bem com esse tipo de ambiente. Gostaram? Vocês já conheciam esses animais? Teve algum que surpreendeu vocês? Conta aqui nos comentários para eu saber qual que vocês mais gostaram, qual que surpreendeu mais, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, gente, não esqueçam de deixar um like para eu saber disso. Se você é novo por aqui, se inscreve porque tem curiosidade da natureza para você acompanhar aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, gente. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo. Tchau! me.